Então, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi dirigido para participar neste vosso evento, e escolhi este tema porque se comemora este ano o centenário. Aliás, eu não estou em minha casa, estou a fazer isto a partir de um hotel, porque estou em Cabo Verde, onde estou também. Hoje de manhã também fiz uma conferência exatamente sobre este tema. Não foi tão técnica, tão matemática como vou tentar fazer aqui, mas foi exatamente sobre este tema, porque estamos a comemorar o centenário da travessia aérea. E, por outro lado, também só aqui em jeito de introdução, recordar que esta travessia aérea foi realizada com o propósito de assinalar o centenário da independência do Brasil, portanto, em 1922, quando o Brasil fazia 100 anos como país independente, foi decidido fazer esta travessia aérea. E, na minha opinião, esta travessia aérea traz uma novidade, portanto, ela é pioneira na questão da navegação aérea científica, e, portanto, será isso que eu aqui vou falar, e demonstrando qual é o pioneirismo, e muito disso tem a ver com matemática. Portanto, pareceu-me que seria adequado aqui para o vosso evento, para o Seminário Cearense de História da Matemática. Pronto, então vou começar. Isto é aquilo que eu me proponho. Vou começar por falar um pouco sobre navegação e até sobre navegação marítima, para se perceber alguns dos conceitos, e como é que era a navegação marítima na época da travessia aérea, porque a navegação aérea deriva da navegação marítima, é uma adaptação da navegação marítima, e depois falar em alguns problemas matemáticos da navegação aérea. Portanto, começando então aqui por esta primeira parte, e remontando à época dos descobrimentos, e porque isto é importante, porque o processo mental de conduzir uma aeronave tem muito em comum com o processo de conduzir um navio no mar, e, portanto, importa perceber como é que se desenvolveu este processo. E, portanto, na Idade Média, foi desenvolvido um método que era chamado de rumo-estima, e vai ser sobre isso que eu vou começar, e depois falarei sobre os outros dois, portanto, sobre a determinação da latitude e a determinação da longitude. E, basicamente, aquilo que é a condução do navio no mar, usando este método, o chamado método de rumo-estima, que é como os historiadores da náutica designam, é o que está aqui representado. Basicamente, o que é que importa conhecer? O que importa conhecer é um ângulo em relação a uma determinada direção de referência. Essa direção de referência é o norte, que é fornecido por uma bússola. Portanto, tendo uma bússola, nós conseguimos sempre saber qual é que é o ângulo para onde nós estamos a ir em relação ao norte, portanto, para onde é que a nossa plataforma, seja um avião, seja um navio, para onde é que ela se está a dirigir, e depois, se nós soubermos qual é que é a distância que percorremos desde um ponto de partida, sabemos qual é que é o ponto onde chegamos, quais é que são as coordenadas. Portanto, isto é um processo. O processo é relativamente simples, e, portanto, foi assim que começou, a partir do final da Idade Média, a navegação, que depois evoluiu para a navegação que nós temos hoje em dia. E este processo começou a partir dos finais da Idade Média, porque só por essa altura é que passou a ser possível, na Europa, terá vindo até do Oriente, mas na Europa passou a ser possível determinar, através de um instrumento, qual era a direção por onde seguia. Portanto, com a introdução da bússola na navegação europeia, passou a ser possível conhecer a direção, e, portanto, este é um processo bastante simples. É bastante simples. Como é que ele se implementava? Implementava usando este tipo de cartas. Portanto, isto é uma carta náutica do final do século XV, em que a carta tinha sempre uma teia, digamos assim, de direções, portanto, ao longo de toda a carta. Portanto, algumas aqui não se notam tanto, porque a carta já é antiga e as linhas já estão meio apagadas, mas toda a carta tinha esta teia, e, portanto, o piloto sabia qual era a direção onde seguia e conseguia representar essa direção na carta. Portanto, a partir de um ponto de partida, tinha um processo de marcar a sua posição na carta. E, por outro lado, tinha sempre, todas as cartas têm isto aqui,
aqui esta parece uma escada para subir para o céu, portanto tem isto que é uma escala para medir distâncias, ou seja, a carta tem todas as ferramentas necessárias para marcar direções e distâncias e, portanto, a partir de um determinado ponto de partida, o piloto marcava a sua posição, portanto, ao longo dos vários dias, sabendo qual é que era a direção onde tinha seguido e qual era a distância que tinha percorrido. Portanto, isto é um processo bastante simples de conduzir a navegação. No entanto, e por isso eu quis fazer esta analogia, ou melhor, quis trazer isto aqui, porque depois, quando eu for falar na analogia entre navegação marítima e navegação aérea, vou mostrar que também, quando nasce a navegação aérea, isto é fundamental. Portanto, usar um processo deste género para conduzir os aviões, ou seja, para ter uma ideia mais ou menos aproximada da posição do avião, usa-se um processo destes. Pronto, isto é como começa a navegação. Depois, como eu disse, há uma inovação trazida pelos portugueses, que é a determinação da latitude. E isto porquê? O processo que eu expliquei anteriormente é um processo que tem muitos erros associados. Porquê? Porque a determinação da direção não é muito rigorosa, a determinação da distância percorrida também não é muito rigorosa e, ao longo do tempo, os erros podem ir crescendo. Por vezes há erros, digamos, pode haver um erro que elimina um erro anterior, mas, por exemplo, se existir uma avaliação defeituosa, por exemplo, da distância percorrida, esse defeito na estima que o piloto faz na determinação da distância vai-se acumulando. Portanto, se for um erro de 1 milha por dia, ao fim de 30 dias são 30 milhas de erro. Portanto, o erro vai-se acumulando. E, portanto, nas grandes viagens oceânicas, este método que eu expliquei já era insuficiente, quando se navegava muito tempo sem avistar terra. Quando se navegava junto à terra, não havia problema com o erro, porque cada vez que se avistava terra, uma pessoa sabia onde é que estava e conseguia anular o erro. Agora, passar semanas ou meses, como eram as grandes viagens oceânicas, sem ver terra, isto era um problema. E então os portugueses introduziram um processo de determinação da latitude que se baseava na observação de astros. E, com isso, vão passar as cartas. Estamos aqui a ver uma carta que é muito semelhante, e esta aqui até está muito melhor conservada e, portanto, consegue-se ver muito melhor a teia de direções, portanto, ou seja, ao longo de toda a superfície da carta, em qualquer ponto da carta, eu tenho todas as 32 direções, normalmente eram 32 direções, que eram as direções da bússola, estão aqui todas representadas. Tenho a escala de distâncias percorridas, portanto, ou seja, eu tenho aqui uma carta que diriam vocês é semelhante à carta que nós vimos anteriormente, e realmente ela é semelhante, mas tem uma inovação. Esta carta passa a ter aqui mais uma outra escala, que vemos aqui, e depois ela, digamos, não é contínua desde o fundo até ao topo, portanto, até a metade da carta está aqui, mas depois continua aqui mais à direita e continua até ao topo, e isto é uma escala de latitudes, ou seja, passa a ter também uma escala de latitudes, porque passa a ser possível determinar a latitude usando observações astronómicas e a carta passa a ter também isso representado. Os procedimentos, sem entrar aqui em grandes detalhes, porque também não é isto que nos interessa, mas interessa-nos perceber o processo mental, como as coisas evoluíram e também perceber aqui uma outra coisa, que é a simplicidade dos cálculos nesta altura. Portanto, nesta altura, a latitude pelo Sol, por exemplo, o procedimento era muito simples, os navegadores iam a tabelas obter a declinação do Sol, que é um valor, uma coordenada astronómica do Sol que varia de dia para dia, portanto, mas eles sabiam para cada dia qual é que era esse valor, obtinham a declinação, mediam a altura do Sol e, para isso, adaptaram instrumentos que eram usados pelos astrónomos em terra, adaptaram esses instrumentos para poderem ser usados pelos navegadores no mar e depois tinham regras de cálculo muito simples, portanto, tinham contas muito simples, contas apenas de somar e de subtrair. Eu tenho aqui um exemplo de como é que se fazia na altura e, portanto, tenho aqui uma
digamos, um texto que aparece num manual de navegação, portanto, havia diferentes formulações, mas isto eram quase formulações mnemónicas, ou seja, eram processos que muitos pilotos nem tinham escrito, sabiam de cor, portanto, e o que diz, isto está em linguagem um pouco antiga, e sendo o Sol entre mim e a linha é o Equador, juntarei a altura com a declinação, portanto, uma conta de somar, e tudo junto estarei na equinocial para a parte onde for a sombra, ou seja, portanto, na prática, o que ele está a dizer é que a minha latitude é igual à soma da declinação com a altura. Pronto. Aqui, se tivermos aqui uma representação esquemática da esfera celeste, é isso que nós vemos, portanto, a minha latitude é a minha vertical, é aqui no Z, a latitude mede-se do Equador até portanto, a latitude mede-se do Equador até à minha vertical, é aqui esta seta vermelha, e não é mais do que a soma da declinação do Sol, que eu tirava em tabelas, e mais o complemento da altura, portanto, que é esta fórmula que está aqui, portanto, processo de cálculo extremamente simples. Entretanto, a longitude não era determinada nesta altura, e isso acontecia porque, ao contrário da latitude em que as contas são muito simples, como eu mostrei, observando o Sol num determinado instante, que é quando ele atinge a sua altura máxima, a longitude das contas eram extremamente complexas e era preciso um rigor muito grande na determinação da altura do astro, do Sol ou de outro astro qualquer, e esse rigor também só foi possível muito mais tarde. Portanto, estamos num processo, portanto, até ao século XVIII, utiliza-se um processo de navegar, em que se utiliza o método Rumi-Estima sempre, portanto, ele permanece sempre, e a latitude vai corrigir os erros do método Rumi-Estima, portanto, vai reduzir esses erros e, portanto, os navegadores conseguem conduzir o navio no mar. No século XVIII passa a ser possível determinar a longitude. E, para isso, para percebermos a complexidade dos cálculos, vou aqui só falar um pouquinho de trigonometria esférica. Portanto, praticamente todos os problemas de navegação astronómica são resolvidos resolvendo problemas de trigonometria esférica. E, basicamente, o que é que se resolve? Resolve-se aquilo que se chama o triângulo esférico de posição e em que é que consiste esse triângulo. Portanto, como aqui está dito, esse triângulo tem como vértices o polo, portanto, do norte ao sul, neste caso é o norte, mas se for um triângulo aqui no hemisfério sul, terá como vértice o polo sul. Depois tem como outro vértice o zénite, portanto, a vertical do observador, ou seja, que corresponde à projeção da minha latitude na esfera celeste, e o terceiro vértice, a posição do astro. Depois tem três ângulos também, portanto, tem aqui o chamado ângulo no polo, que vai variando ao longo do tempo, porque a posição aparente dos astros na esfera celeste está sempre a variar, porque a Terra está a rodar, e, portanto, como a Terra está a rodar no centro desta esfera imaginária, que é a esfera celeste, os astros têm um movimento aparente de rotação em sentido contrário ao da Terra. Portanto, este ângulo no polo, que é este ângulo aqui em cima, portanto, como diz o próprio nome, é o ângulo no polo. Este ângulo no polo está sempre a variar. Depois há outro ângulo, que é o azimuto do astro, que é a direção entre a linha norte-sul e a direção onde está o astro, e depois há um ângulo no astro que não interessa muito, que é o ângulo de alguém que estaria no astro a observar a minha vertical. Normalmente não se usa muito nos cálculos, mas é um terceiro ângulo. E depois, como lados, nós temos um lado que é o complemento da latitude, portanto a latitude vai do Equador, aqui deste Q, que é a linha, até ao zénite. Este lado aqui, que é o complemento, chama-se colatitude. Outro lado chama-se distância zenital, que é o complemento da altura, portanto a altura vai desde aqui do horizonte até ao astro, e portanto a distância zenital é 90 menos a altura, e o outro lado chama-se distância polar. Portanto, e todos os problemas, ou praticamente todos os problemas de navegação astronómica, consistem em encontrar alguns dos elementos deste triângulo sendo conhecidos outros elementos deste triângulo. Portanto, basicamente é isto que se faz. E, portanto, na trigonometria esférica, se eu conhecer quaisquer três elementos, portanto eu tenho três lados e três ângulos, se eu conhecer quaisquer três elementos, obtenho os restantes. As fórmulas mais comuns, eu apresento aqui duas, que são fórmulas com alguma complexidade, uma que se chama
a fórmula fundamental da trigonometria esférica, portanto, em que eu chamo A, B e C portanto, eu chamo A, B e C aos lados do triângulo, abstratos, e chamo A, B e C maiúsculo aos ângulos do triângulo. E, portanto, isto é uma das fórmulas que se usa. Outra fórmula também, que é a chamada analogia dos senos, diz que o seno de um lado sobre o seno do ângulo oposto, atenção que eu estou a chamar seno de um lado, porque os lados na trigonometria esférica são ângulos ao centro, portanto podemos falar em funções trigonométricas para os lados de um triângulo esférico. Nos triângulos planos não podemos falar nisso, mas na trigonometria esférica podemos falar em funções trigonométricas para os lados, porque os próprios lados são ângulos. Portanto, então, o que diz é que o seno de um lado sobre o seno do ângulo oposto, portanto, ao A minúsculo, ao lado do A minúsculo opõe-se o ângulo A maiúsculo, e a mesma coisa para o B e a mesma coisa para o C, ou seja, diz que o seno de A sobre seno de A é igual a seno de B sobre seno de B e é igual a seno de C sobre seno de C. E há muitas outras fórmulas, estas aqui são das mais comuns que se utilizam. É só para percebermos, aqui neste momento, que, ao contrário daquilo que é o problema da latitude, que se resolve com contas de somar e subtrair, aqui estamos a falar em contas muito mais complexas. Estamos a falar em produtos ou divisões de funções trigonométricas e funções trigonométricas que deveriam ser apresentadas com várias casas decimais para se obter valores rigorosos e, portanto, resultados rigorosos. E, portanto, estamos a falar de contas que, para serem feitas sem calculadora, portanto, para serem feitas manualmente, eram contas muito complexas e que também eram muito dadas à existência de erros de cálculo. Portanto, uma pessoa a fazer mentalmente uma multiplicação muito complexa ou uma divisão, que ainda é mais complexa, corria o risco de cometer erros e, portanto, o resultado final ia ser errado. Portanto, agora, como é que nós resolvemos o triângulo de posição? Portanto, se eu quiser determinar a longitude, agora já estou a falar na longitude, se eu quiser determinar a longitude, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que calcular o ângulo no polo, aquele tal ângulo no polo que eu disse que varia devido à rotação da Terra e também devido à posição do observador. Portanto, se o observador estiver numa determinada longitude, está a ver um astro com um determinado ângulo no polo, se estiver noutra longitude, naquele mesmo instante está a ver outro ângulo no polo. Portanto, o ângulo no polo, que depende da longitude, era aquilo que nós queríamos calcular para saber a minha longitude. Depende também de uma coordenada, que é o ângulo horário em Greenwich, do astro, que essa coordenada normalmente era tabulada em função da hora. Depois, o azimuth do astro pode ser medido, a colatitude, que depende da latitude, é um valor que eu também posso querer calcular, ou seja, eu posso querer calcular, dependendo, digamos, depois do tipo de cálculos, eu posso querer calcular, por exemplo, o ângulo no polo, posso querer calcular a latitude, a distância zenital, a distância polar. Portanto, a distância zenital é medida porque é 90 menos a altura, portanto, eu com um instrumento meço a altura do astro, a altura não é mais que o ângulo entre o horizonte e o astro, e a distância polar depende da declinação que, como eu disse, era tabulada. Portanto, os astrónomos fazem tabelas em que indicam para cada dia e para cada hora qual é que é a declinação do astro e, portanto, eu consigo tabular, calcular facilmente a partir da declinação, calcular facilmente a distância polar. Pronto. E então, o que é que nós íamos fazer? Portanto, como eu disse, conhecidos 3 elementos, nós conseguimos obter os restantes. Os elementos a determinar poderia ser a latitude ou a longitude, se fosse conhecida a hora com rigor. A latitude podia ser calculada pelo processo que eu ensinei anteriormente, que vinha desde a época dos descobrimentos, e aquilo que eu conhecia era a distância zenital, como eu disse, dependia da altura que eu media com o instrumento, a distância polar, que, como eu disse, dependia de um valor que eu ia tirar uma tabela, e o azimuth do astro. O problema é que este azimuth do astro, que é um ângulo, não se consegue medir com rigor
suficiente para ser utilizado nos cálculos. E, portanto, esta lógica de eu calcular a latitude e a longitude resolvendo o triângulo de posição não funcionava muito bem, porque havia um dos elementos que, embora eu conseguisse medir com uma bússola, por exemplo, não o conseguia medir com o rigor adequado para ser usado nas contas. E, portanto, tiveram de ser desenvolvidos outros procedimentos para determinar a latitude e a longitude. Portanto, o que é que vai acontecer no século XIX? Vai acontecer o seguinte: a latitude e a longitude são calculadas separadamente. A latitude é usada pelo tal método, é calculada pelo tal método que era usado desde o século XV, aquele que eu expliquei, com aquelas contas muito simples de somar e subtrair, só que nesse instante em que eu determinava a latitude, não era muito adequado para eu determinar a longitude. E, portanto, eu determinava a latitude num determinado instante e determinava a longitude num outro instante. Havia vários processos que podiam ser usados. O mais comum era o que é chamado em inglês do time sight, ou em português do ângulo no polo. Ou seja, na realidade, o que é que eu ia fazer? Ia calcular o ângulo no polo num determinado instante, mas que não podia ser o mesmo instante em que eu estava a determinar a latitude, ia calcular o ângulo no polo num determinado instante e conseguia saber a minha longitude. Portanto, a fórmula que se usava para calcular o ângulo no polo era esta que está aqui. Estão a ver que é uma fórmula que tem aqui, portanto, funções trigonométricas, tem o seno da altura menos o seno da declinação, vezes o seno da latitude. E o que é esta latitude? Esta latitude é uma latitude aproximada, calculada a partir da outra que eu tinha determinado pelo outro processo, a dividir pelo cosseno da declinação vezes o cosseno da latitude. Agora imaginem o que é fazer esta conta, uma conta destas, em que cada um destes valores são números decimais com 6 casas decimais, cada um deles. Portanto, imaginem o que é fazer um produto de 2 números com 6 casas decimais, depois subtrair esse valor de um outro valor com 6 casas decimais, fazer mais um produto e depois dividir entre si 2 números com 6 casas decimais, que era mais ou menos o rigor que se usava para determinar com algum rigor este tal ângulo no polo. Portanto, estamos a falar de contas muito complicadas. Portanto, como é que o processo, eu já expliquei mais ou menos, mas ele está aqui dito. Portanto, o que eu queria calcular era o ângulo no polo, sabendo a hora local, eu tinha que saber com rigor a hora local, então conseguia saber a minha longitude, e depois a altura media com o instrumento, a declinação tirada em tabelas, e a latitude era estimada a partir da outra latitude que eu tinha obtido num outro instante. Este processo usa-se ao longo de praticamente todo o século XIX, até que para o final do século XIX, no último quartel, portanto ali a partir de 1870 e tal, há um senhor francês que vai propor um processo diferente que vai permitir calcular a latitude e a longitude em simultâneo, observando vários astros mais ou menos ao mesmo tempo, e isso consegue-se observando, por exemplo, várias estrelas mais ou menos ao mesmo tempo, e vai ser possível determinar a latitude e a longitude ao mesmo tempo. E o senhor chama-se Marc de Saint-Hilaire, e, portanto, o método tem o nome dele, o método Marc de Saint-Hilaire. Isto aqui é só, portanto, um texto a explicar, digamos, como é que surgiram os métodos modernos da navegação celeste, ou da navegação astronómica. Fala aqui também num processo que não, eu inicialmente até tinha aqui, mas achei que também que não valia a pena também estar a trazer tanto detalhe em termos de procedimentos da navegação astronómica, que era o método Sumner, que é um senhor que no século XIX vai dar um contributo que depois vai ser aproveitado pelo senhor Saint-Hilaire, mas que, portanto, não valia a pena estar aqui a explicar. O que vale a pena falar é no método Marc de Saint-Hilaire. Porquê? Porque foi o processo que passou a ser o padrão de navegação marítima e também de navegação aérea ao longo do século XX, até passar a existir métodos de navegação eletrónica. Portanto, primeiro houve outros sistemas além do GPS, hoje em dia toda a gente sabe o que é o GPS, mas antes houve outros métodos
de navegação eletrónica também que foram utilizados. E, portanto, o que me interessa é falar aqui um pouco no Sr. Saint-Hilaire. E, portanto, ele apresentou, como eu disse, o seu método em 1875, portanto, isto é o título do artigo, é um artigo que ele publicou numa revista francesa, ele era um oficial da Marinha Francesa, na revista Marítima e Colonial. Portanto, como eu disse, é uma nova abordagem à linha de Sumner, não vale a pena perdermos aqui muito tempo com a linha de Sumner. Portanto, ele considera que a distância zenital é igual à distância geográfica e, basicamente, o que é o processo dele? A seguir há uma figura que ajuda a perceber melhor o raciocínio dele. O que é o processo dele? O processo dele é observar a altura com um sextante e vai obter uma distância zenital, portanto, com o sextante, aquilo que ele observa, ou seja, aquilo é a altura para a posição onde ele está. Vai calcular matematicamente, portanto, usando os tais formulários de trigonometria esférica, vai calcular matematicamente outra distância zenital, portanto, a calculada para a sua posição estimada, ou seja, para a posição onde ele imagina que está, vai calcular outra e comparando as duas, comparando aquela que ele obtém com o instrumento, com aquela que ele obtém pelo cálculo, assumindo que está numa determinada posição, a diferença entre essas duas vai-lhe permitir traçar uma linha de posição. Basicamente é este o processo. Isto está aqui mais ou menos explicado, isto é como será na superfície do globo, ou seja, portanto, o que ele faz faz o cálculo portanto, se nós tivermos aqui a projeção do astro na superfície da Terra, temos aqui uma distância zenital estimada, ou seja, aquela que eu calculo para a minha posição estimada, depois esta aqui com uns pontinhos é a distância zenital para a minha posição real e comparando uma com a outra eu vou conseguir traçar uma linha de posição. Ou seja, isto é na esfera celeste, na superfície da Terra, numa carta náutica, aquilo que eu vou conseguir marcar é, portanto, marco uma distância zenital, marco outra distância zenital e, comparando uma com a outra, vou ter aqui uma linha de posição, ou seja, eu vou chegar à conclusão que a minha posição está algures sobre esta linha. Isto é só para explicar o raciocínio. Normalmente não se traça a curva toda, porque estamos a falar de curvas com uma dimensão gigantesca, de curvas muito grandes, portanto, que são praticamente impossíveis de traçar nas cartas de navegação, mas eu também não preciso traçar a curva toda, porque próximo aqui da minha posição onde eu estou, portanto, eu estou aqui nesta região, aqui a minha posição estimada é aqui algures, próximo da minha posição estimada, esta tal curva, como ela é de grandes dimensões, confunde-se com a tangente à curva, ou seja, confunde-se com uma linha reta. E, portanto, eu vou conseguir traçar uma linha de posição. Fazendo isto para 2 astros, para 3 astros, consigo determinar 3 linhas de posição. Cruzando estas 3 linhas de posição, vou obter um triângulo que se espera que seja pequenino, ou se as contas estiverem mesmo muito bem feitas, essas 3 linhas de posição cruzam-se num ponto, e esse ponto é a minha posição geográfica. Portanto, é isto o método Marc Saint-Hilaire. O procedimento portanto, observa-se a altura do astro, aplicam-se umas correções, porque depois há uma série de correções que é necessário aplicar. Por exemplo, uma correção que é importante, que eu vou falar nela quando falar na navegação aérea astronómica, é a altitude do observador. Portanto, vou aplicar uma série de correções, tenho que saber a hora que fiz a observação. Depois, o que é que eu vou calcular? Vou calcular, então, a tal altura estimada e a direção em que eu estou a ver o astro. Portanto, vou calcular isso para a posição estimada, porque eu sei onde é que estou, portanto, consigo calcular isso para a posição estimada e para a hora da observação. Calculando a diferença entre a altura verdadeira, que é aquela que eu obtive com o meu sextante depois de aplicar as correções, e a altura que eu obteria se eu tivesse, portanto, aquela que eu calculei para a minha posição estimada, vou marcar essa diferença sobre o azimuth e vou traçar uma perpendicular e tenho a tal linha de posição. Agora, como é que eu faço estas contas? Mais uma vez, trigonometria esférica. Portanto, para calcular a altura, eu vou fazer aqui um produto que é o seno da latitude vezes o seno da declinação, mais o cosseno da latitude vezes o cosseno da declinação, vezes o cosseno do ângulo no polo. E para o azimuth, também aqui uma fórmula trigonométrica com alguma complexidade. Ou seja,
produtos e divisões de funções trigonométricas um bocado complexas, números com várias casas decimais, portanto com diversos algarismos significativos, e então como é que isto se simplifica? As tais contas muito complexas aqui de produtos e divisões com funções trigonométricas. Simplificando algumas destas fórmulas, portanto fazendo simplificações dessas fórmulas e é possível, portanto são desenvolvidos aquilo que se chama os State Reduction Methods, que são métodos de cálculo da posição, traduzindo assim livremente, simplificam-se os cálculos, também simplifica-se bastante o processo de cálculo recorrendo a logaritmos, portanto passam a existir tabelas de logaritmos, e em vez de eu estar a fazer somas em vez de eu estar a fazer multiplicações e divisões, se eu usar os logaritmos dos números, posso transformar produtos em somas e divisões em subtrações, e também uso intensivo de tabelas, ou seja, passam a existir tabelas que permitem fazer uma série de contas dessas. Mas mesmo assim, mesmo com todas estas ferramentas de apoio ao cálculo, os cálculos são extremamente complexos. Se isso não é um problema no mar, porque no mar há tempo de fazer as contas, porque os navios andam devagar, já é um problema num avião, porque se eu demorar muito tempo a saber onde é que estou, e se eu estiver a ir numa direção errada, quando eu descubro que estive a andar meia hora numa direção errada, pode já ser tarde, porque já não tenho combustível para conseguir corrigir para chegar ao meu destino. Portanto, enquanto na navegação marítima, apesar destas simplificações todas, as contas ainda demoram muito tempo a fazer, não é problema, na navegação aérea é um problema. E, portanto, vamos agora então falar na questão da navegação aérea. Portanto, vamos falar na travessia aérea do Atlântico Sul, mas antes disso, também aqui um breve historial. Portanto, em 1919, acabada a guerra, a Primeira Guerra Mundial, que acabou no final de 18, logo em 19, há uma série de aventuras de atravessar o Atlântico Norte. Está aqui um exemplo de uma parte de um percurso, portanto, que foi feito por uns hidroaviões americanos que foram de Nova Iorque até, aqui só está metade da travessia atlântica. Portanto, eles foram de Nova Iorque ao longo da costa americana até à Terra Nova, portanto, no Canadá, depois atravessaram a voar até aos Açores, pararam nos Açores, depois atravessaram dos Açores para Lisboa e finalmente foram de Lisboa para a Inglaterra, que era o destino deles. Em termos de navegação, isto não teve nada de complexo. Porquê? Porque eles tinham mais de 20 navios ao longo do percurso, espaçados menos de 100 km uns dos outros, e, portanto, eles voavam de navio para navio. Portanto, isto não tinha dificuldade nenhuma. Ou seja, usavam a tal navegação estimada, tinham uma bússola, sabiam onde é que estava o próximo navio, apontavam para ele e do alto, passado pouco tempo, já estavam a ver o navio seguinte. E iam assim, voando de navio em navio. Portanto, em termos de complexidade de navegação, isto não teve complexidade nenhuma. Entretanto, portanto, isto são os... aqui uma breve descrição, portanto, a tal viagem de Nova Iorque a Lisboa, em 1919, começou em 8 de maio, foi iniciada por 3 hidroaviões, mas 2 deles só conseguiram chegar aos Açores e, por avaria, não completaram a viagem, portanto, só o NC-4 é que completou, chegou a Lisboa a 27 de maio, tinha navios, eu escrevi aqui de 60 em 60 milhas, mas há pouco tempo até encontrei algumas referências que dizem que era de 50 em 50 milhas, mas é indiferente, 60 milhas ou 50 milhas, portanto, os navios estavam quase colados uns aos outros, digamos assim, ao longo do oceano, e portanto era fácil levar de uns para os outros. Este senhor foi o piloto que levou os aviões, e o que importa aqui realçar é que ele passou por Lisboa em maio, e o Sacadura Cabral, que é o grande ideólogo da travessia aérea do Atlântico Sul, de 1922, conheceu-o. E, portanto, de certeza que falou com ele, digamos, a aventura do comandante Reed serviu também de inspiração para a ideia do comandante Sacadura Cabral. Depois, ainda nesse ano, é feita a primeira travessia aérea do Atlântico Norte, da Terra Nova até à Irlanda, por 2 aviadores britânicos, John Alcock e Arthur Brown, num bombardeiro da Primeira Guerra Mundial que tinha sido modificado para levar mais combustível. Demoraram cerca de 16 horas de voo e aquilo que eles usaram foi essencialmente navegação estimada. Portanto,
com uma bússola e um equipamento para saber a distância percorrida. Como eu expliquei quando falei para a navegação marítima, este processo tem um inconveniente de que os erros que existam podem ir aumentando ao longo do percurso. O percurso era muito grande, portanto, ao longo destas 16 horas. No entanto, o objetivo deles era encontrar a Irlanda. E a Irlanda é um país com uma dimensão ainda bastante significativa, portanto, é uma faixa costeira no sentido norte-sul bastante extensa e, portanto, não haveria grande dificuldade, mesmo com os erros do rumo e estima, de encontrarem a Irlanda. E encontraram, e, portanto, e chegaram lá. Agora, fruto desse contacto com o comandante Reid, embora a ideia já andasse lá na cabeça dele, em 1919, Sacadura Cabral propõe realizar a viagem em 1922, como eu tinha dito, no âmbito da comemoração do centenário da independência do Brasil, e vai convidar Gá Coutinho, que era outro oficial de marinha, Sacadura Cabral era oficial de marinha e que tinha feito o curso de pilotagem, e vai convidar outro oficial de marinha, Gá Coutinho, para o projeto, para o ajudar neste projeto da travessia aérea. Portanto, e para quê? Para desenvolver um método de navegação fiável que lhes permitisse não encontrar uma terra como a Irlanda, mas encontrar pequenas ilhas no meio do oceano. E, portanto, eles começam a preparar isso. Porque é que Sacadura Cabral convidou Gá Coutinho? Eles tinham trabalhado juntos em África, em Angola, em levantamentos geodésicos, e os levantamentos geodésicos são também processos em que se utiliza a astronomia de posicionamento de alto rigor, ou seja, eles dominavam bastante os processos de posicionamento rigorosos e, portanto, isso era importante para este objetivo da travessia aérea. Então, quais é que são os problemas, e vou falar de uma série de problemas matemáticos que eles tiveram que resolver na travessia aérea. Antes disso, para percebermos porque é que não se podia usar diretamente a navegação marítima na navegação aérea, embora a navegação marítima tenha sido uma adaptação da navegação aérea, mas existem semelhanças, portanto, e quais é que são as semelhanças? Quer no mar, quer no ar, não há referências quando se está ao largo, portanto, é tudo o céu e o mar azuis, portanto, desde que não existam nuvens, existirem nuvens, são nuvens, também que não são referência para nada, e por outro lado também, quer no mar, quer no ar, a plataforma, portanto o navio no mar ou o avião no ar, estão num fluido que se desloca. O deslocamento desse fluido no mar são as correntes marítimas, o deslocamento do ar é o vento. E como o fluido se desloca e a plataforma, portanto o navio ou o avião, estão, digamos, inseridos nesse fluido, se o fluido se desloca, a própria plataforma desloca-se também com o fluido, ou seja, o vento vai desviar o avião do caminho que ele pretende percorrer, do mesmo modo que a corrente marítima também vai desviar o navio do caminho que ele pretende percorrer. Agora, isto são as semelhanças. Que diferenças? A principal é a velocidade muito mais elevada e, portanto, a necessidade de cálculos mais rápidos, ou seja, eu referi, quando eu expliquei, e achei importante explicar a navegação marítima com algum detalhe, para se perceber a complexidade dos cálculos da navegação no final do século XIX e início do século XX, portanto, quando é feita a travessia aérea, a complexidade dos cálculos, que não era complicada para quem andava no mar, portanto, demorar muito tempo a fazer um cálculo, demorar meia hora, não era grave no navio, era grave no avião. Porquê? Porque o combustível é consumido muito rapidamente e, por esse motivo, esse consumo rápido de combustível vai ser um problema para o caso do navio não estar a seguir na direção adequada. Depois há mais problemas. Há problemas, por exemplo, na dificuldade em definir a linha do horizonte e também vamos ver como é que esses problemas foram definidos. E também a necessidade de conhecer com algum rigor a altitude da aeronave. Portanto, vamos falar nos problemas e nas soluções para eles. O Gá Coutinho, isto é só para percebermos, portanto, como eu falei, na questão, portanto, nas semelhanças e nas diferenças entre
a navegação aérea e a navegação marítima, o Gago Coutinho aponta também essas semelhanças e essas diferenças. Ele diz muitas vezes que foi à navegação marítima que ele foi buscar a sua inspiração. No entanto, na navegação aérea, como está aqui escrito, portanto, as operações devem ser fáceis e materiais, até por uma questão de espaço, enquanto que no navio, portanto, as pessoas estão de pé, deslocam-se para um lado e para o outro, têm uma mesa de trabalho onde podem ter as suas cartas de navegação, têm espaço para tudo isso, podem se deslocar. Num avião, eles estão sentados num pequeno compartimento, sem grande espaço, sem espaço para ter uma mesa para cálculos, etc. Portanto, as coisas têm que ser muito mais fáceis. Todos os procedimentos têm que ser muito mais fáceis e materializados de uma forma bastante simples. Portanto, depois, as operações têm que ser rápidas, ou seja, tudo isto tem que ser rápido, porque não é compatível com a velocidade de uma aeronave demorar muito tempo a fazer as contas. Então, há aqui uma coisa que ele diz também, que é uma vantagem do avião. Se o avião, a partir do ar, tem um horizonte muito mais abrangente, muito mais facilmente avista uma terra que queira encontrar. Uma ilha é avistada muito mais longe a partir do ar do que a partir do mar. E, portanto, sacrifica-se alguma precisão da navegação, portanto, pode sacrificar alguma precisão, ou seja, os cálculos podem ter algumas simplificações que os vão tornar menos precisos, mas isso também não é grave, porque também não é necessário um rigor tão grande no ar como é necessário no mar. Portanto, ou seja, há aqui este compromisso. Portanto, isto é mais ou menos, isto é só para vermos que ele insiste muito nisto. Portanto, o problema das grandes velocidades dos aviões, que implicam cálculos muito rápidos, portanto também não vale a pena procurar grande precisão nas observações que são feitas e, portanto, o que é preciso é fazer observações astronómicas que nos permitam dar uma indicação aproximada da posição, não tão rigorosa como na navegação marítima. Portanto, ele fala várias vezes nisso. E, portanto, conclui que nos cálculos no ar é mais apreciável a rapidez da conclusão do que a precisão do resultado. Então, agora, quais é que são estes problemas? Primeiro problema, o abatimento à deriva. Portanto, são duas palavras para designar o mesmo fenómeno, que é o tal efeito do vento sobre a aeronave. Ou seja, o vento vai desviar a aeronave do caminho que ela pretendia seguir. Portanto, é necessário conseguir determinar esse abatimento. Então, como é que eles fizeram? Eles usavam umas marcas que levavam a bordo. O que era isso? Levavam um pequeno recipiente com um produto químico que lançavam para a água. Ao cair na água e em contacto com a água, aquilo era um produto que se inflamava, que seria um produto provavelmente à base de sódio ou potássio, que em contacto com a água fica em chama. Durante a noite viam a chama, durante o dia viam o fumo, portanto bastava-lhes ver o fumo, e aquilo ficava na água e eles conseguiam perceber qual é que era o ângulo de abatimento, ou seja, conseguiam perceber quanto é que eles estavam a andar de lado, digamos assim, através de quê? De umas marcações angulares na cauda do avião. E depois, com essas marcações angulares, eles faziam uns cálculos e conseguiam perceber o efeito do abatimento sobre o avião, e para isso conceberam um instrumento que é o chamado corretor de rumos. Portanto, isto aqui é para percebermos o raciocínio deles. Eu quero ir do ponto A para o ponto B, isto aqui em cima é um ponto B, embora esteja um pouquinho desbatido, mas isto é uma letra B. Portanto, o piloto aponta a sua aeronave do ponto A para o ponto B. Se não houver vento, ele segue este caminho. Mas se houver um vento, como aqui está representado, por exemplo, o que é que acontece? O avião vai sempre apontado na direção AB, portanto, o avião segue este caminho, portanto, ou melhor, o avião aponta sempre na direção AB, mas devido ao vento vai fazer este caminho aqui, ok? Portanto, ele vai ir de A para C. Portanto, se não houvesse vento, ele ia de A para B, mas como há vento, ele vai seguir um caminho sempre apontado na direção AB, mas vai seguir um caminho desviado. E o que eles mediam, portanto, o que eles tinham que medir era este ângulo de abatimento. Com as tais marcas na cauda do avião, conseguiam medir este ângulo de abatimento alfa.
portanto, com estas marcas aqui, que eles tinham na cauda do avião, conseguiam medir o ângulo de abatimento. Depois, o que é que eles vão fazer? O que eles vão fazer é, há só uma coisa que eu não disse, que é assim, este caminho, portanto, um avião a apontar nesta direção, chamemos a direção norte, portanto, a direção vertical, portanto, um avião a apontar para norte e que esteja sujeito a este vento que aqui está representado, portanto, isto é um vetor que representa a direção e a intensidade do vento, segue este caminho. No entanto, existem inúmeros outros vetores de vento que também fazem, portanto, qualquer vetor que tenha a sua origem neste ponto B e a sua extremidade sobre esta linha que une o A a C, qualquer vetor que comece em B e que termine aqui sobre esta linha, vai provocar este desvio, ou seja, eu só observando este ângulo, eu não consigo calcular o vento. Porquê? Porque existe um número infinito de ventos que começam em B e que terminam sobre a linha AC, portanto, e a linha até pode ser prolongada para o lado C, existe um número infinito de vetores de vento, portanto, de direções e intensidades de vento que me vão provocar este ângulo de abatimento. E, portanto, o que eles faziam era, e o que aqui está representado é exatamente essa figura, portanto, o que eles fazem é, fazem um percurso e medem o tal ângulo de abatimento, fazem, portanto, guinam, ou seja, alteram o seu rumo, no caso de 45 graus, e obtêm um novo ângulo de abatimento, ou seja, fazem um outro ângulo de abatimento e com esses dois eles conseguem calcular então qual é o efeito do vento. E conseguem calcular isso como? Usando o corretor de rumos. Esse corretor de rumos, que eu já vou mostrar numa imagem, permite calcular o abatimento, ou seja, qual é que é a direção do vento e a intensidade, permite compensar esse abatimento, ou seja, permite calcular para onde é que o avião tem que apontar para seguir o caminho pretendido, portanto, como é que compensa o efeito do vento, e depois podia até ser usado no planeamento da viagem se fosse conhecido o vento esperado. Portanto, isto é a imagem que nós já vimos, eu trago aqui outra vez para vocês verem, agora vou passar para o corretor de rumos e vão ver que o corretor de rumos tem um aspecto muito semelhante a isto que está aqui, portanto, tem uma escala e tem duas hastes, portanto, o corretor de rumos é isto que aqui está representado, em que eu tenho aqui duas hastes, em que eu posso meter aqui o ângulo de abatimento, ou seja, meto o primeiro ângulo de abatimento, meto o outro ângulo de abatimento, e do cruzamento das duas hastes, eu tenho aqui uma escala, depois que eles fizeram, e nessa escala eu vou conseguir saber qual é a direção do vento, qual é a intensidade do vento e qual é que é a direção para onde eu tenho que apontar para compensar esse efeito do vento. Portanto, o corretor de rumos, o que é que ele vai fazer? Vai permitir uma navegação estimada muito mais rigorosa, porque o avião está a apontar na direção da bússola e está a seguir uma determinada velocidade. No entanto, ele está a seguir esse caminho, mas devido ao efeito do vento está a ser desviado, eu consigo saber qual é esse efeito do vento. Outra coisa, a questão da linha do horizonte, que é a referência para as alturas, portanto, eles usavam um sextante para determinar alturas e em altitude é difícil determinar a altura e, portanto, eles eu juntei aqui duas coisas que eu já vou explicar separadamente, vão, por um lado, desenvolver um sextante que lhes permite, em altitude, em que o horizonte é difícil de definir, vão adaptar um horizonte artificial ao sextante para quando observassem a altitude. Quando não usavam o horizonte artificial e durante a travessia aérea o Gá Coutinho preferiu não o usar, embora ele pudesse ter usado sem problema nenhum, portanto, quando eles não usam o horizonte artificial, têm que saber qual é que é a altitude da aeronave. E também o Gá Coutinho vai encontrar uma solução altamente engenhosa para saber qual é que é a altitude da aeronave, resolvendo também um problema matemático. Portanto, começando pelo sextante de horizonte artificial, ou seja, quando eles estavam em altitude, a linha do horizonte não está muito bem definida, então o que é que ele fez? Basicamente, adotou uma bolha de nível, portanto, que está aqui representada por este N, adotou uma bolha de nível, depois o sextante funciona como uma série de espelhos,
e consegue-se ver. Portanto, o que é que ele vai ver? Ele vai ver, basicamente, a imagem do astro, que é esta linha aqui em cima, é refletida num espelho, depois é refletida noutro espelho e o observador vê a imagem refletida do astro. Ao mesmo tempo está a ver a linha do horizonte. Se ele não tiver a linha do horizonte, o que é que ele tinha? Tinha mais um outro espelho em que tinha referido à bolha de nível que funcionava como linha do horizonte. Portanto, isto também tem alguns cálculos matemáticos simples que o Gago Coutinho resolveu. Se ele não usasse o sextante de horizonte artificial, ele tinha que saber qual era a altitude da aeronave. Então ele vai fazer um processo extremamente complexo de cálculos matemáticos e basicamente o que é que ele faz? O que ele vai fazer é, portanto nós temos aqui, isto são as asas do avião que ele usou, era um biplano, portanto tinha dois níveis, digamos, dois planos de asas, portanto um plano mais elevado e um plano mais baixo, e portanto a sombra, a projeção da sombra da aeronave na água era esta linha toda aqui, portanto entre este aqui e este aqui, portanto era esta linha toda. E o que é que ele vai fazer? Com o sextante também vai medir o ângulo correspondente à sombra, portanto vai medir este ângulo alfa. Depois faz aqui uma série de contas, aplica aqui uma série de fórmulas, mesmo várias fórmulas, aplica algumas aproximações, porque há aqui algumas aproximações que ele faz, e chega a uma fórmula bastante complexa de saber qual é a altura. A altura não é mais do que este H aqui, portanto, a altura da aeronave não é mais do que este H aqui. É uma conta muito complexa, só que há uma série de contas aqui que dependem da envergadura da aeronave, dependem da altura, da distância entre as asas, etc. Há uma série de contas que ele pode fazer antecipadamente. E então o que é que ele vai fazer? Vai preparar uma pequena tabela em que tem aqui o comprimento das asas, tem aqui a diferença de altura entre os dois planos de asas, portanto, para o F-400, que é o primeiro avião que ele utilizou. E depois, só em função da elevação do Sol acima do horizonte, portanto, se o Sol estiver na vertical, portanto, se o Sol estiver na vertical, por exemplo, se o Sol estiver aqui na vertical, a sombra vai ter um determinado tamanho, se o Sol estiver muito baixo, estiver próximo do horizonte, a sombra vai ser muito maior. Portanto, ele calcula uma constante que depende, portanto, isto é o Sol na vertical e depois isto é o Sol cada vez mais baixo, vai calcular uma constante e, portanto, na prática, como é que ele calcula a altitude? É, usando esta constante K, vezes a cotangente do ângulo que ele mede com o sextante, ou seja, é uma conta muito simples de fazer, portanto, e ele muito rapidamente, medindo com o sextante o ângulo que a sombra faz na superfície da água, ele consegue calcular. Portanto, mais um problema matemático que ele resolveu, e eu chamo a atenção para esta tabela, que é uma coisa também que é importante, é tudo aquilo que ele possa calcular antecipadamente, e portanto há uma série de coisas que ele pode calcular antecipadamente aqui, calcula antecipadamente, porque no ar ele não vai ter muito tempo para fazer contas. Portanto, todas as contas que ele pode fazer previamente, faz. Depois, mais o quê? Mais um problema que é a carta de Mercator. A carta de Mercator, que é a projeção que é utilizada na navegação marítima, tem uma escala variável, que varia em função da latitude. É mais um problema para o cálculo rápido que ele precisava de fazer. Pouco prática para traçar as tais retas do método Marco-Saint-Hilaire rapidamente. Então ele vai usar uma outra projeção, que é uma projeção cónica secante, portanto é um tipo de projeção cartográfica que tem uma escala constante e vai pôr quadrados de 1 grau para 1 grau. E depois, para cada um dos pontos, para uns pontos que ele seleciona, não é para cada um dos pontos, é para alguns pontos que ele seleciona ao longo do percurso, lembram-se que eu falei no método Marco-Saint-Hilaire, eu disse que as contas mais complicadas era calcular para a posição estimada, portanto, para a posição em que ele estimava que estava, calcular a altitude. Mas ele consegue, antes de começar a voar, estimar as posições por onde vai passar. Ou seja, ele consegue fazer a maior parte das contas, daquelas contas complexas, consegue fazê-las antes de começar a voar. Portanto, ele antes de começar a voar prepara uma série de valores e depois, quando faz as observações, tem que fazer umas contas muito simples, ou seja, ele vai usar uma série de valores complexos pré-calculados, portanto, para esses vários pontos ao longo do percurso, e depois rapidamente rapidamente consegue fazer as restantes contas, que é aquelas que ele não pode fazer previamente.
Portanto, isto é onde ele diz que a navegação era feita por uma carta especial com escala constante e não a carta normal usada a bordo dos navios, que era a carta de Mercator. Portanto, vai usar uma carta especial. Isto é um exemplar, portanto já tem 100 anos, portanto já não se nota muito bem, mas é um original de uma das cartas que ele usou. Depois, estas cartas, que existem todas no Museu de Marinha em Lisboa, foram passadas assim para um formato de negativo, em que se consegue perceber melhor as linhas depois foram avivadas e consegue perceber melhor como é que ele conduzia. Portanto, aqui a tal quadrícula de escala constante e, portanto, e como é que ele fez o percurso, como é que ele conduziu a navegação. Isso aqui é um detalhe. Portanto, cada uma destas linhazinhas aqui a tracejado é uma observação astronómica que ele fez. E, portanto, o que ele fazia, como eu disse, ele vai pré-calcular uma série de coisas. Ao longo da linha escolheram-se alguns cruzamentos, os quais tinham uma linha indicativa que era usada como ponto estimado e, portanto, para esse ponto estimado, ele vai fazer uma série de cálculos prévios. Na véspera, portanto, antes de começar a voar, calculava uma série de constantes, o S e o T, não interessa o que é que são, eram resultado da simplificação daquelas contas altamente complexas da trigonometria esférica para os diferentes pontos. Também fazia mais uma série de outros cálculos na véspera, não vale a pena agora estar aqui a ver todos em detalhe, e, portanto, o que interessa é que estes processos eram o mais materiais possíveis, quase automáticos, para que o calculador tivesse que fazer poucas contas, contas simples, quando estava a voar. Porquê? Porque enquanto que na véspera ele tinha toda a calma e todo o tempo do mundo para fazer as contas num gabinete, sem estar a voar, sem estar pressionado pelo tempo, fazer e verificar, etc., todas as contas possíveis, depois no ar, o que importava era que os processos fossem bastante simplificados para ele minimizar a possibilidade de erros ou de enganos. E estou a chegar ao fim, portanto vou só aqui realçar os aspectos aqui mais relevantes da apresentação. Portanto, primeira coisa, falei na navegação aérea, nas primeiras viagens longas do Atlântico Norte, e o que eu referi, e que é verdade, é que os métodos de navegação praticamente não existiam, eram rudimentares. Sacadura Cabral, logo em 1919, começa a desenvolver um projeto de ligar Lisboa ao Rio de Janeiro de avião, para comemorar o centenário da independência do Brasil. Para isso era preciso encontrar um método de navegação fiável, porque, ao contrário da navegação do Atlântico Norte, ele tinha que encontrar, ele voa para as Canárias, que é um conjunto de ilhas, voa para Cabo Verde, que é onde eu estou agora, que é outro conjunto de ilhas, depois voa para o São Pedro e São Paulo, portanto para os penedos de São Pedro e São Paulo, que é como ele chama, que são uns minúsculos rochedos no Atlântico Sul, portanto já próximo do Brasil, porque ele não conseguia voar diretamente. Inicialmente ele queria voar para Fernando de Noronha, que também é uma ilha, mas pronto, um pouquinho maior. Ele viu que não tinha combustível suficiente, portanto o consumo era maior do que ele imaginava inicialmente, e decidiu voar até aos Penedos para ser reabastecido, e para esse método de navegação ele vai escolher H. Coutinho para o desenvolver. Depois, em termos de contributos matemáticos, por um lado, o cálculo da posição estimada é um processo de determinação do abatimento, portanto, com aqueles vetores que eu aqui apresentei, e ele vai desenvolver um instrumento que calcula esse abatimento, portanto, o efeito do vento sobre a aeronave, usando as tais bombas de fumo, as marcas na cauda e o instrumento que ele desenvolveu, o corretor de rumos. Depois há mais uns problemas, a medição da altitude, que vai medir a sombra aparente das asas e que vai também preparar umas tabelas para cálculo rápido da altitude, e vai adaptar um horizonte artificial a um distante de marinha para o caso de não estar disponível o horizonte quando ele fazia as observações. E, finalmente, os aviões têm sempre o problema do consumo do combustível, e nesse caso é mais importante a rapidez dos cálculos do que a precisão dos resultados, e portanto ele vai usar uma carta que não é tão precisa, mas é mais rápida, porque tem uma escala constante, vai calcular antecipadamente os valores todos que pode calcular e vai simplificar os processos de cálculo. Portanto, vai fazer algumas simplificações,
sacrificando algum do rigor, mas aumentando significativamente a velocidade, a rapidez com que faz os cálculos. E com isso ele vai conseguir chegar sem problema isto é uma fotografia do Cruzador República, que era o navio que lá estava para reabastecer, quando eles estão a chegar aos Penedos de São Pedro e São Paulo, e como vocês podem ver, são uns minúsculos rochedos, e eles ao fim de cerca de 10 horas de voo, de terem percorrido quase 1000 milhas náuticas, vão acertar com isto, e só foi possível graças a este desenvolvimento da navegação aérea científica. Isto é alguma bibliografia, eu depois poderei disponibilizar a minha apresentação e termino. Muito obrigado.